Meu nome é Leandro dos Anjos, sou analista de sistemas e eu não gostava da Igreja Universal devido a muitas informações que a gente obtinha da mídia. Inicialmente, você até sentia interesse em ver, porque você via os testemunhos, você via as pessoas falando de coisas que aconteciam na vida dela e eu, com os meus problemas, também me interessava por aquilo. Só que do outro lado, uma outra emissora de TV em específico, ela anunciava muitas informações a respeito da instituição Igreja Universal. E aquela informação, ela vinha para mim de uma forma que anulava toda aquela vontade que eu tinha de ir à igreja. Eles passavam a visão de que a igreja era uma igreja que se aproveitava da fé de pessoas ignorantes, que ela se beneficiava através do sofrimento das pessoas. E com isso, eu fui absorvendo isso e o tempo foi passando e eu fui mantendo isso dentro de mim. Quando eu pensava na pessoa do Bispo Macedo, eu sentia muito ódio. Porque eu falava, como é que um homem, em sã consciência, pode se aproveitar da ignorância das pessoas, da falta de conhecimento delas? Eu tinha muito em mente que as pessoas eram obrigadas a dar as coisas. Eu via relatos na mídia de que a igreja, ela, vamos dizer, se aproveitava da pobreza das pessoas e deixava elas mais pobres do que elas já eram. Eu tinha recebido vários convites da igreja, de familiares que já frequentavam, de amigos, de infância mesmo, e só que eu não acreditava naquilo. Então eu sempre rejeitava esses convites. E eu sempre dizia para a minha família, algumas pessoas que já frequentavam a Igreja Universal, e também para amigos que me convidavam, eu falava assim, olha, eu não estou afim de levar nada para aquela igreja. Eu não quero dar dinheiro para ninguém, eu não quero fazer parte de um lugar que só prejudica as pessoas. Bom, eu tive uma infância muito difícil. Meu pai ele sempre foi muito ausente. Então eu cresci como um jovem revoltado. Então eu mesmo era o motivo das brigas dentro de casa. Chegava momentos que eu estava tão perturbado que até minha própria mãe o agredia. Eu era um jovem muito nervoso, eu tinha um conflito comigo mesmo e isso me causava uma revolta muito grande, a ponto de odiar toda a minha família. E eu odiei a minha família em tal ponto que eu já cheguei a pensar em tirar a vida de todos e depois me matar para que eu não tivesse que ser preso. Eu acabei afastando todas as pessoas ao meu redor. Mas teve um amigo que sempre esteve comigo e ele sempre esteve ali, me dizendo para mim que eu podia mudar aquela situação. Ele me fez o convite para ir novamente à igreja. Ele já tinha feito vários convites e todos eles eu rejeitei. E eu falei para ele assim, olha, você pode me falar o quanto você quiser dessa sua igreja, do que seu Deus pode fazer, mas eu não acredito numa palavra. Ele falou assim para mim, olha, você não conhece o trabalho, você não conhece o que é a Igreja Universal, você só ouviu falar, então vem comigo. Se você não gostar, você não precisa voltar. E aí foi a hora que eu falei, olha, eu vou aceitar esse seu desafio. Ele me levou até a igreja, não era nenhum culto de semana, era um culto da Força Jovem Universal na época. E eu fiquei muito curioso naquele dia, porque eu fui recebido com um carinho muito grande. Eu não imaginava ser recebido daquela forma, mas eu cheguei e eu fui abraçado por pessoas que eu nem conhecia, por pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu falei, eu vou mais alguns dias para ver como são os cultos na semana. Então, da mesma forma que eu decidi ir para um caminho que estava afastando as pessoas de mim, afastando a minha família, me deixando distante de tudo e de todos e aumentando o vazio dentro de mim, eu aprendi ali dentro que eu poderia mudar aquela situação. Daquele dia em diante, eu comecei a frequentar os cultos, comecei a entender como funcionava realmente a fé e comecei a agir a fé. Eu abandonei amizades que me influenciavam a fazer coisas erradas. Eu comecei a pedir para Deus
para que Ele me ajudasse a me controlar emocionalmente, fisicamente, que toda vez que eu passasse por uma situação difícil, de raiva, de ódio, eu conseguisse controlar aquilo dentro de mim. Dali em diante, eu sabia que o próximo passo para que essa libertação fosse consumada, eu tinha que buscar a Deus com toda a minha vida. Eu aprendi que se eu tivesse Deus dentro de mim, eu poderia ter muito mais que a solução dos problemas. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu não quero sua bênção, eu quero o abençoador. E buscando com muita força, com muito fervor, eu lembro como se fosse hoje. Foi uma vigília foi uma vigília de virada de ano. E quando eu fui para aquela vigília, nos primeiros 10 minutos de reunião, que o pastor começou a buscar, o Espírito Santo ele veio sobre mim. Eu me senti forte como nunca. O corpo físico estava cansado de um dia cheio, mas dentro de mim, a força, o vigor espiritual não tinha limites. Naquele momento, a maior alegria da minha vida tinha acontecido. Então eu não podia deixar isso preso aqui. Eu queria gritar para todo mundo o que Jesus tinha feito por mim. Eu queria falar para todo mundo como foi aquilo. Então eu comecei a fazer o mesmo trabalho que a Igreja Universal hoje faz. Aquele trabalho que eu criticava, que eu rejeitava, eu passei a ser aquele trabalho. Durante muito tempo eu fiquei com o meu preconceito, com esses pensamentos de que eles queriam se aproveitar. Só que quando eu entrei na Igreja Universal e aprendi a usar a fé unida da inteligência, eu comecei a ver um horizonte se abrir para mim. Hoje, graças a Deus, eu me formei, eu sou um dos profissionais da área mais requisitados, eu sou um filho que eu sou amado pela minha família, eu me sinto muito querido pela minha família. E hoje a minha mãe, ela tem orgulho quando ela olha para mim e fala, meu filho. Eu e os meus irmãos que vivíamos em pé de guerra, que eu mesmo causava essas brigas, hoje se damos muito bem. Para você que tem preconceito da Igreja Universal, do trabalho, assim como eu recebi um desafio, eu faço um desafio para você. Venha um dia e eu tenho certeza que você vai mudar totalmente a sua visão sobre a igreja, a sua visão sobre o trabalho da Universal, sobre a pessoa do Bispo Macedo. Não traga sua carteira, não traga sua bolsa, venha apenas com a sua fé. E você vai ver como Deus ele pode mudar a sua vida. Porque eu dei ouvido, eu fui vítima de um fake news. E por ter dado ouvido, eu sofri por muito tempo. Quando eu fui tirar as minhas próprias conclusões, então realmente a coisa aconteceu. A mudança veio, porque eu fui, ouvi, entendi, pratiquei tudo que foi ensinado à risca e o resultado veio.